Olá pessoal, hoje são janeiro dia 25 de 2019. Eu sou Desiree do canal Living Waters. Hoje em oração eu perguntei para o Espírito Santo se ele queria que eu falasse alguma coisa. E o Espírito Santo me falou para fazer um vídeo sobre os 3 dias de trevas. Antes de eu falar então os detalhes que ele quer que eu fale, eu só quero que todos vocês saibam que em 2014 eu estava tendo muitos sonhos a respeito de tsunamis. E eu perguntava para Deus o que estava acontecendo, por que estou tendo tantos sonhos assim. E então ele me falou para fazer um vídeo no YouTube. Naquela época eu não estava nas mídias, Facebook, não estava em Facebook, não estava em YouTube, não estava em nada. Eu não estava nem socializando com ninguém, saindo com amigos ou com ninguém. Eu estava somente, vamos dizer assim, numa caverna, somente lendo a Bíblia, louvando a Deus, estudando as palavras, jejuando e cuidando do meu filho e do meu neto. E eu estava dedicando completamente 100% para a casa, para o Senhor e a minha adoração a Ele. Então o Senhor começou a me dar sonhos proféticos sobre as tsunamis. E eu vi uma tsunami acontecendo em Porto Rico, que é de lá que eu vim. E foi um sonho realmente, muito medo eu tive daquele sonho. E orava pedindo a Deus porque Ele estava me dando esses sonhos. E o Senhor então até me levou a um vídeo em YouTube, que é desse profeta em Porto Rico. E ele tinha uma profecia enorme falando sobre o impacto de um asteroide. O nome dele é Efraim Rodrigues. E quando eu vi a mensagem dele, eu fiquei bem surpresa, porque muitas coisas do que ele falou é as coisas que eu estava vendo em meus sonhos. Então o Senhor me falou que ele era um dos seus profetas e que a mensagem que ele estava falando era realmente do Senhor. Então, depois que eu recebi essa revelação, o Senhor então me perguntou, isso no ano 2014, para abrir até uma conta no Facebook. Uma coisa que o Senhor tinha me proibido de fazer isso antes. E então ele me falou para abrir uma conta no Facebook, que era somente para alertar as pessoas. Que não seria uma conta no Facebook o que é normalmente usada hoje, que as pessoas têm para se socializarem, compartilhando a vida deles com todos. Mas as minhas instruções do Espírito Santo era para abrir uma conta e começar a alertar as pessoas, todas as pessoas que ela conhecia, que eu conhecia, e para compartilhar os vídeos também, como do Efraim Rodrigues, para as pessoas verem os alertas. E eu tinha exatamente a mesma mensagem que ele, que tem um asteroide que está chegando e vai vai acertar na Terra e que vai causar um caos enorme. O governo já sabe disso, a NASA também já sabe disso, o governo dos Estados Unidos, chamado FEMA, a agência de emergência, também já sabe disso. Todos eles estão se preparando para este evento. Eles não estão alertando todo mundo, porque eles não querem causar nenhuma baderna, mas o Espírito Santo está realmente alertando os seus profetas, e eles querem os profetas para alertarem o corpo de Cristo. Infelizmente, a maioria da igreja não acordaram com essa verdade. Na realidade, eles até debocham ou fazem brincadeira dos profetas. A igreja continua falando que as mensagens não são verdadeiras. A igreja, na realidade, fala exatamente o contrário, que nós seremos abençoados por Deus, que nós vamos ter prosperidades, que os Estados Unidos vai ser grande de novo, que que os americanos serão abençoados, todas as coisas assim. Simplesmente, gente, isto não é a verdade, de forma alguma. Vai haver um impacto enorme, gigantesco deste asteroide aqui na Terra.
uma coisa que nunca aconteceu assim antes. E tudo isso está na Bíblia também. E isso vai acontecer antes do arrebatamento. E a razão da qual isso vai acontecer antes do arrebatamento, porque Deus precisa acordar a sua igreja. A grande maioria da igreja está dormindo. E Ele também quer usar as pessoas que já estão preparadas, que não estão dormindo, quando essas coisas estiverem acontecendo, para trazer as pessoas de volta para Ele. Então, hoje em oração, o Senhor me pediu para compartilhar com todos vocês todos os detalhes, inclusive desses 3 dias de trevas que vai acontecer logo depois do impacto do asteroide. E definitivamente será por causa desse asteroide. O Senhor mostrou isso para o Senhor Efraim Rodrigues, e essa foi a mensagem que o Efraim, a primeira mensagem que ele colocou na internet, e foi a respeito dessa profecia, que quando o asteroide bater na Terra, isso vai causar a Terra para parar de rodar de sua rotatória. Isso vai acontecer por 3 dias completos. Nesses dias a Terra simplesmente não vai estar funcionando direito. Daí uma das razões porque vai ficar completamente em trevas esses 3 dias em uma parte da Terra. Eu realmente não entendo completamente como tudo isso vai acontecer. Então o vídeo que eu estou fazendo hoje foi para deixar essa profecia para todos vocês e para você também fazer as suas próprias pesquisas a respeito dessa profecia. Eu não vou simplesmente dar todas as informações para vocês, porque eu não sei tudo a respeito desse evento. Só conheço algumas coisas que o Senhor tem mostrado. Eu também, é claro, não quero que esse vídeo seja tão longo, e muitas das pessoas já têm apresentado isso, essas profecias de outros vídeos, que eu vou deixar o link abaixo. Então eu só quero que vocês saibam que isso que vocês estão ouvindo, o Espírito Santo tem falado, isso é realmente uma verdade, e o Espírito Santo tem realmente me mostrado isso, que esse asteroide está chegando e que muitas pessoas vão morrer quando isso acontecer. As águas ficarão contaminadas. Daí uma das razões que o Espírito Santo está falando para guardar água e comida em suas casas, porque nós vamos ver a falta de água. A água vai ficar poluída nos oceanos, nos rios, quando esse asteroide bater na Terra. É muito importante, então, gente, que a gente guarde água e comida. E é muito importante, gente, para a gente preparar. Há muitas instruções sobre esses 3 dias de trevas. E eu só vou falar um pouco sobre isso agora. O Senhor falou para Efraim Rodrigues que o tempo que isso ia acontecer, não falou a data, falou o tempo. Efraim até na realidade pensou que ia acontecer logo em breve, quando ele recebeu a mensagem. E eu acredito com todo o meu coração que quando as pessoas ouviram isso, oraram para Deus, e Deus tem prorrogado esse acontecimento. O Efraim não estava, de certa maneira, errado no que ele estava pensando, mas assim como Jonas, Deus deu para ele um tempo, mas as pessoas arrependeram e eles choraram a Deus, e por causa dessas pessoas Deus teve misericórdia e prorrogou o evento ou o julgamento. Entretanto, do mesmo jeito que aconteceu com Jonas, se você ler o livro de Jonas, vocês vão ver que Jonas deu 40 dias para eles se arrependerem, e as pessoas ouviram o alerta de Jonas, e eles choraram, e eles jejuaram, e Deus teve misericórdia do povo e não deixou nada acontecer. Então isso talvez aconteceu com Efraim, que Deus deu um tempo para ele, e depois as pessoas se arrependeram, e Deus ter prorrogado esse evento. Significa que Jonas era um profeta falso, ou que Efraim é um profeta falso.
Isso não significa que o evento não vai acontecer mais. Em Nínive, na realidade, anos depois, quando eles voltaram para o próprio pecado deles, a Nínive foi destruída por Deus. Então eu acredito que isso deve ter acontecido com Efraim também. Quando ele deu a mensagem, muitas pessoas se arrependeram e Deus usou misericórdia e prorrogou o evento. Mas, gente, isso vai ainda acontecer, pois a maioria das pessoas não se arrependeram. E essa nação tem completamente virado de cabeça para baixo, com Satanás e os seus servos fazendo o que eles querem e nada acontecendo com eles. Então, para os 3 dias de trevas, há instruções vindas do Espírito Santo e você deve ficar exatamente onde você está quando essas trevas começarem. Se você está no seu trabalho, você tem que ficar lá por 3 dias. Se você está em sua casa, você tem que ficar nas suas casas por 3 dias. Ou seja, 3 noites e dias. Daí está a razão do alerta de você ter comida e água em sua casa. E uma das razões são esses 3 dias de trevas. O Senhor então está falando que você deve fechar todas as portas e janelas para não olhar para o lado de fora. E o Senhor está falando que é muito importante para vocês obedecerem esses alertas, para a gente ficar dentro de nossa casa, seja onde a gente estiver, para a gente não olhar para o lado de fora. O Senhor tem falado também que se alguém vier e bater na tua porta nesses 3 dias de trevas, e se você chegar até ouvir a voz, você acha que é talvez uma pessoa, um grande amigo, ou gente de família, alguém que você conhece e ama, você ainda está mandado pelo Espírito de Deus para não abrir a porta, porque serão demônios fingindo, como se fosse gente que a gente ama. E eles vão entrar dentro de sua casa e causar maior bagunça, maior caos e violência. Então a instrução é que uma vez que esses 3 dias de trevas começarem, a gente não saia de onde a gente estiver, a gente fica onde a gente está pelos 3 dias completos. Para Efraim Rodrigues, o Senhor falou para ele que o asteroide vai bater às 2 horas da manhã, no horário de Porto Rico. O asteroide vai bater bem perto das águas de Porto Rico. Então, os 3 dias de trevas vai começar a acontecer durante as primeiras horas do dia. Quando você vê essas coisas acontecendo, então você tem que fechar as portas, fechar as janelas. Tem uma profeta que eu escuto de vez em quando e ela até falou para a gente colocar uma cortina bem grossa nas janelas para a gente não deixar as trevas penetrarem. Ela falou que essas trevas vão ser muito grossa e você pode até encostar nessas trevas, como se fosse até uma coisa que estivesse viva. E a gente não é para olhar para o lado de fora. Essa mesma profeta que falou sobre isso, ela disse também que o Senhor tem mostrado para ela que seria parecido com um filme que chama Bird Box, em inglês, que as pessoas tinham de cobrir os olhos, com a atriz Sandra Bullock. Tradução em português, gente, seria mais ou menos caixa de pássaros. E essa profeta tem falando que esse filme foi na realidade um bom representativo dos 3 dias de trevas. Neste filme, por exemplo, as pessoas tinham de cobrir os olhos delas para não ver nada, e vai ser mais ou menos isso nos 3 dias de trevas. Então, gente, se preparem para isso, porque isso realmente vai acontecer e muita gente vai morrer. A ira de Deus vai cair nessa terra durante esses 3 dias de trevas. E vai ser uma coisa tão horrível e o coração das pessoas vão realmente falhar. Muitos vão ter ataque cardíaco, com tanto medo que eles vão ter. Você tem que ter também óleo e ungir. Você tem que aprender a como ungir a sua casa com óleo de unção. A Bíblia realmente fala sobre usar o óleo para unção em sua casa. A gente vê no livro de Moisés que quando as pragas estavam vindo no Egito, todos os israelitas foram comandados a colocar o sangue do cordeiro ao redor da porta, e essa foi a razão que eles escaparam.
da ira que chegou a eles durante aqueles dias. Iguais aqueles dias vão ser o mesmo tipo de trevas que vai acontecer agora, que vai se tornar a nossa própria realidade, bem em breve. Eu vou colocar também um link abaixo dessa profeta, que ensina também como a gente pode ungir as nossas casas, e ela também fala desses 3 dias de trevas. Há muitas pessoas que Deus tem mostrado que isso vai acontecer, que isso é verdade, e isso é uma coisa que todos nós vamos experimentar. Então, gente, por favor, façam suas pesquisas, se informem. Então, gente, falem para as outras pessoas sobre isso também, para que eles fiquem bem durante esses 3 dias. Você pode pegar qualquer óleo, um óleo de cozinhar, e orar sobre esse óleo, e falar: Senhor, eu santifico esse óleo, e eu apresento esse óleo para você agora. Eu peço ao Senhor para ungir esse óleo por fé, em nome de Jesus. E depois você pega um pouco na sua mão, coloque ao todo lugar em sua casa, como também ao redor das portas de sua casa. Colocar o óleo no batente das portas, e você ore sobre sua casa, falando que eu cubro essa casa no poder, no sangue de Jesus. E você pede os anjos para os anjos estarem aqui e proteger o lugar de qualquer mal, Pai. E eu peço isso ao Pai em nome de Yeshua HaMashiach. E eu oro, Pai, que você sela essa casa para a sua própria glória. Então, Pai, eu lhe peço e oro que o Senhor cele essa casa para a tua glória, para o teu reino, e remover o espírito de destruição. Por favor, então, Pai, proteja então essa casa, esse lar, em nome de Yeshua HaMashiach. Então vocês podem fazer orações assim. Esse foi simplesmente um exemplo para vocês de como orar, como eu oro, pedindo proteção sobre a casa e o lar. Então, gente, quando esse evento acontecer, o mundo inteiro será totalmente transformado, completamente mudado. Haverá terremotos como nós nunca vimos antes. Haverá tsunamis do jeito que a gente nunca viu antes. Cidades completas serão totalmente dizimadas. Milhões ou até bilhões de pessoas vão morrer. Então, quando essa coisa bater, a nossa vida vai mudar. Não vai ser de jeito nenhum do jeito que sempre foi. Você tem que se preparar, gente. E mais importante de tudo, gente, você tem que se arrepender agora. Você tem que pedir a Deus para entrar em teu coração. A gente tem que reconhecer que Ele morreu por nós na cruz, lá em Calvary, em Jerusalém. Que Ele foi ressuscitado no 3º dia para nos dar a vida eterna. Nós temos que reconhecer que Jesus Cristo é o Messias e que Ele é Deus na carne. E nós temos que arrepender de todas essas iniquidades, essas coisas fracas que a gente está fazendo, continua fazendo, e parar. E que quando essas coisas começarem a acontecer, que se a gente morrer, nós vamos entrar no céu. E se a gente não morrer, nós seremos protegidos por Ele. Seremos protegidos por Ele através disso tudo acontecendo. E essas coisas serão extremamente medontosa, extremamente dolorosa, as coisas que estamos entrando.